Sejam bem-vindos ao canal 90 Segundos de Reflexão. Hoje estaremos lendo o capítulo 42 do livro de Isaías, né? E como já explicado nos vídeos anteriores, eu estava lendo o versículo por completo e voltava relendo com as suas anotações, suas observações de acordo com a Bíblia de Estudos. Então, hoje eu vou estar lendo o versículo e as suas análises, né, de uma vez. Aí, se vocês quiserem estar acompanhando, vocês, né, puderem pegar a Bíblia e quiserem ler junto, fica à vontade. Então, vamos lá. Isaías capítulo 42, o primeiro advento do Messias. Deixa eu só ajeitar aqui, para ficar mais de frente assim. E depois que eu terminar de ler, eu vou estar lendo também algumas anotações que fiz para complementar o vídeo, ok? Isaías capítulo 42, o primeiro advento do Messias. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compras a minha alma. Pus sobre ele o meu espírito, juízo produzirá entre os gentios. Quase todo este capítulo diz respeito à profecia que exalta a vinda do Messias, tanto em seu primeiro quanto no seu segundo advento. Além disso, fala com Israel a respeito da sua rejeição de Cristo no seu primeiro advento. Deus tinha apenas um servo perfeito na terra, seu próprio e amado Filho, a quem a sua alma se deleitava. Nas Santas Escrituras, ele se refere a ele como meu servo. Em Mateus 12, 9 e 23, o Espírito Santo declara que o servo dessa profecia é o Senhor, o Messias. Versículo 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Clamar aqui significa reclamar os seus direitos. Versículo 3. Não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Isso apresenta a imagem dos que são fracos e deprimidos em espírito, os humildes e abatidos. Cristo lidará eternamente com eles, não com violência. Onde a chama da devoção arde, por mais fraca e indistinta que seja, o Messias cuidará para não extingui-la. Antes, ele cuidará dela, limpá-la-á, colocará azeite novo e a fará com que arda de modo mais brilhante. Versículo 4. Não desanimará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas esperarão a sua lei. Num sentido, este versículo é o exato oposto do anterior. Comparado com aqueles que ele ajuda, ele mesmo não mostrará indícios de fraqueza por causa da qual ele tem compaixão de outros. Como uma luz, ele arderá brilhante e intensamente. Como uma cana ou vara, ele será firme e inquebrável. Versículo 5. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que estendeu a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração aos povos, que dá a respiração ao povo que está nela, e o espírito aos que nela andam. A frase assim diz Deus, o Senhor, significa literalmente assim diz o único Deus, o Senhor. Na realidade, toda a fala, começando com a primeira palavra do primeiro versículo, é um discurso de Deus. No entanto, o profeta de repente faz uma pausa e aparentemente faz um novo começo. O Espírito Santo quer que seja perfeitamente claro que o anúncio do servo do Senhor, Cristo, e da sua missão procede
procede do Todo-Poderoso e que ele é capaz de fazer o que predisse. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Todas as declarações do versículo 6 e 7 se referem ao Messias, como também aos dos versículos 1 e 4. Na humilhação e graça da sua primeira vinda, foi predito que ele não afirmaria os seus direitos nem julgaria os seus inimigos, mas que, pelo contrário, ele apresentaria a nova aliança de salvação para Israel e para os gentios, para iluminar e libertar ambos por meio da pregação do Evangelho. Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que estão jazem em trevas. Para abrir os olhos dos cegos, refere-se à cegueira espiritual. Apenas Cristo pode libertar e faz isto por meio da cruz, e apenas por esse meio. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não darei a minha glória, nem o meu louvor às imagens de escultura. De fato, a frase diz: Eu sou o Senhor, e mesmo que sou tudo o que o nome Jeová significa, a auto, a auto, o autoexistente, eterno, autossuficiente, independente, onipotente, onisciente e, portanto, único, aquele cuja glória não pode ser compartilhada com nenhum outro ser que existe, muito menos com as imagens que são mera vaidade e nada. Versículo 9. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. No versículo 5 e 8, Deus fala do Messias, e nos versículos 9 e 12, ele aponta para o cumprimento das primeiras coisas, ou seja, as profecias e prediz, ou seja, as profecias, e prediz novas coisas, ou seja, novas profecias. O ponto principal é que apenas Deus pode fazer essas coisas. As coisas anteriores se cumprirão, e, portanto, as coisas novas também se cumprirão. Dê glória a Deus. Versículo 10. Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor desde os confins da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, as ilhas e os seus habitantes. As palavras novo cântico referem-se à futura era do reino, quando Cristo governará e reinará supremamente sobre toda a terra. Mudará totalmente o seu governo, trazendo todas as coisas em sujeição a ele, o que dará a todo mundo um novo cântico. Além disso, cada um dos crentes podem hoje ter um novo cântico, que lhes é dado gratuitamente, de acordo com a nossa fé evidenciada em Cristo e no que ele fez por nós na cruz. Versículo 11. Elevem a voz o deserto e as suas cidades, as aldeias onde habita Quedar, exultem os moradores das rochas, e do cume dos montes entoai vozes de júbilo. Essa passagem continua a listar os resultados do novo cântico. Até então, o deserto tinha pouco motivo para elevar a voz. Agora, o deserto, por causa de Cristo, será transformado num jardim. Deem a glória ao Senhor e anunciem seu louvor nas ilhas. A glória deve ser dada ao Senhor sobre toda a terra, e na era do reino isso definitivamente será feito. O segundo advento do Messias, juízo e restauração. Versículo 13. O Senhor sairá como poderoso, e como homem de guerra despertará o zelo. Gritará, dará o seu grito de guerra, e prevalecerá sobre todos os seus inimigos. Isso diz respeito à segunda vinda e ao cumprimento do que foi predito. Versículo 14. Por muito tempo me calei,
estive em silêncio e me contive, porém agora gritarei como a que está de parto, e a todos os assolarei e os devorarei juntamente. Os justos há muito se perguntavam: por que Deus não interveio e não deu um jeito no inferno que este mundo se tornou? A resposta é que agora, e por seus próprios motivos, que são válidos e retos, ele está se contendo. O sentido desse versículo é que ele ficou agastado, por assim dizer, com a necessidade de inatividade, e foi com dificuldade que se conteve. Agora ele não se conterá mais. Quer dizer, durante a segunda vinda, ele vai cumprir todas as suas, né, todas as consequências, será justo, né? O resultado de todo pecado, né, será efetuado. Versículo 15. Tornarei o deserto em montes e as colinas, e farei secar toda a sua erva. Os rios tornarei em ilhas, e secarei as lagoas. O resultado de Deus ter despertado o seu zelo e dado livre curso aos seus sentimentos será a destruição dos grandes e poderosos da terra. Os montes e colinas das fortificações, da riqueza e do poder juntados pelo anticristo serão assolados. Versículo 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-eis Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, diante deles tornarei as trevas em luz, e os caminhos tortuosos farei aplanados. Essas coisas lhes farei, e não os desampararei. Os cegos aqui só podem significar a Israel cativa, que estava para ser destruída pelo anticristo. Por causa da longa rejeição do seu Messias, o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, Israel, ainda está com a visão fraca por causa dos efeitos dos seus antigos pecados contra a luz. E, portanto, em grande necessidade da condução de Deus, Deus promete tirá-los do cativeiro e colocá-los num caminho que nunca conheceram, o caminho da libertação voluntária pelo favor do novo Rei, o Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos, com a rejeição de Cristo, Israel escolheu os caminhos tortuosos. Agora, esses caminhos tortuosos serão aplainados e tornados retos, porque o reto é Cristo. 17. Tornarão atrás e serão grandemente envergonhados os que confiam em suas imagens de escultura e dizem: as estátuas de fundição, vós sois nossos deuses. No passado, Israel confiava em imagens de escultura, sua própria autojustificativa, auto, autojustiça. Eles de fato aceitaram o falso Messias, aceitarão o falso Messias e lhe dirão: tu és o nosso Deus. Isto é, o Messias quando o Senhor retornar, isto é, o Messias. Quando o Senhor retornar, eles serão grandemente envergonhados pelo que fizeram. Versículo 18. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Anteriormente, por ter rejeitado Cristo, Israel estava surda e cega. Agora, e estamos falando da segunda vinda. Israel, então, ouve e vê. 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, que enviei? Quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Este versículo fala de Israel, mas também da igreja. Nesses tempos, Israel era seu servo e seu mensageiro. Hoje é a igreja. A apóstata Israel recusou o seu verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo, e aceitará o falso Messias, o anticristo. Tragicamente, a igreja apóstata também rejeita o Senhor Jesus Cristo e a cruz, e aceitará o falso Cristo, o anticristo. Versículo 20. Tu que vês muitas coisas, mas não as guarda,
Ainda que tenham os ouvidos abertos, nada ouve. Israel havia visto tantas coisas que foram enviadas por Deus, os milagres, a lei, os profetas e então até mesmo o Messias, mas não as guardou. Jesus ministrou aos seus ouvidos, mas eles nada ouviam. Não há maior cegueira que a cegueira voluntária. Aos olhos de Deus, esse é talvez o pior pecado de todos. Versículo 21. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Apesar do fato de que Israel não honraria a lei, o Senhor definitivamente o fez. De fato, a sua justiça exige isso. Versículo 22. Mas este é povo roubado e saqueado. Todos eles estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e nada há quem os livre, por despojo, e ninguém diz, restitui. O verdadeiro mensageiro de Deus, o Messias, não falha. Ele viveu e pregou a lei, e tornou o ensino grandioso e glorioso, totalmente diferente do que os fariseus haviam feito. No entanto, eles não o aceitaram. Por não terem aceito Cristo e o seu caminho, todos eles estão enlaçados em cavernas. Eles poderiam ter tido um céu, mas, em vez disso, foram postos em cavernas, ou seja, campos de morte. Versículo 23. Quem há entre vós que ouça isto, e que atenda e ouça o que há de ser depois? O Espírito Santo, por meio de Isaías, diz: certamente há alguns entre vocês menos endurecidos que os outros, que se beneficiaram da minha advertência. E se arrependeram em visto disto. A 11ª hora, versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo e Israel a roubadores? Porventura não foi o Senhor, contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não quiseram andar, nem dando ouvidos à sua lei? Embora Israel fosse escolhido de Deus, mesmo assim o Senhor não poderia tolerar que eles andassem nos seus próprios caminhos, mas do que ele não poderia tolerar isso mais do que ele não poderia tolerar isso nos pagãos. Portanto, ele deu Jacó aos roubadores. 25. Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não entenderam, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. O castigo de Deus tem a intenção de nos levar de volta para Ele mesmo. Ele faz isso para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10 diz isso. Fala sobre isso. Se isso não dá certo, não há esperança alguma. Agora eu vou estar lendo algumas anotações que fiz aqui sobre o capítulo, que diz assim: o capítulo, logo no início do capítulo, Deus apresenta o seu servo. Essa é uma das profecias mais conhecidas sobre o Messias. O que chama a atenção é que Deus não destaca força militar, riqueza ou poder político. Pelo contrário, o servo age com humildade, mansidão e compaixão. Quando o texto diz que ele não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, Deus está mostrando seu cuidado por aqueles que estão espiritualmente cansados, feridos ou quase sem esperança. Enquanto o mundo costuma descartar quem está fraco, Deus restaura. Essa passagem nos lembra que ninguém está longe demais da graça de Deus. Do versículo 5 ao 9, Deus afirma que o Criador
de todas as coisas. Isso significa que aquele que faz a promessa também tem poder para cumpri-la. O servo é enviado para ser luz às nações. Isso mostra que o plano de Deus sempre foi alcançar toda a humanidade, não apenas um povo específico. Ele abre os olhos dos cegos e liberta os presos. Quer dizer, abrir os olhos dos cegos e libertar os presos vai além da cura física. É uma transformação espiritual. Deus deseja libertar as pessoas da cegueira do pecado, da culpa, do medo e da falta de esperança. Também aprendemos que Deus não divide sua glória com os ídolos. Tudo que substitui Deus em nosso coração acaba nos decepcionando. Do 10 ao 17, nesta parte do capítulo, a reação esperada diante das obras de Deus é o louvor. Toda a criação é convidada a cantar um novo cântico, porque Deus está agindo. Durante muito tempo parecia que Deus estava em silêncio, mas agora ele declara que vai intervir. Isso nos ensina uma verdade importante. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Muitas vezes Deus está preparando o momento certo para agir. O versículo 16 é uma promessa maravilhosa. Deus promete conduzir os cegos por caminhos que eles não conhecem, transformar trevas em luz e endireitar caminhos difíceis. Quantas vezes também não sabemos qual direção seguir? Esse texto nos lembra que podemos confiar na direção do Senhor. Do versículo 18 ao 25, o capítulo termina com uma advertência ao povo de Israel. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não permitiam que ela transformasse suas vidas. Isso é o que acontece muito no mundo de hoje, né? Muitos conhecem, mas poucos seguem. Até nós, né? Muitas das vezes no dia a dia a gente não segue, né? A palavra, faz coisas que desagradam a Deus. Por isso Deus, mas graças à misericórdia dele, né? Somos perdoados constantemente. Ele até cansar de perdoar nós. Deus me perdoa. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não permitiam que ela transformasse suas vidas. A maior tragédia não, não era a cegueira física, mas a espiritual. É possível ouvir sermões, ler a Bíblia, frequentar a igreja e mesmo assim permanecer distante de Deus. Isaías nos convida a examinar nosso próprio coração. Estamos apenas ouvindo a palavra ou realmente colocando-a em prática, né? Muitas vezes a gente ouve, né? Até mesmo pregamos ela, mas não colocamos ela em prática. Sempre que Deus corrige seu povo, seu objetivo não é destruir, mas conduzir ao arrependimento e à restauração. Isaías 42 revela um Deus cheio de justiça, mas também de misericórdia. Ele envia seu servo para restaurar os quebrantados, iluminar quem vive nas trevas e oferecer esperança aos que perderam as forças. Ao mesmo tempo, o capítulo nos alerta para não endurecermos nosso coração diante da voz de Deus, que possamos permitir que Cristo abra nossos olhos espirituais, fortaleça nossa fé e nos conduza todos os dias pelo caminho da verdade. Amém? Então, essa foi a mensagem de hoje, né? Que você possa comentar, deixar seu amém nos comentários, compartilhar essa mensagem para quem precisa ouvir, né? Siga o canal, compartilhe, curta o vídeo para que o YouTube continue entregando para mais e mais pessoas. Amém? Deus abençoe, né? Hoje é um domingo, né? Que a nossa segunda seja abençoada e até o próximo vídeo.